tarde a todos. Em relação à resposta, é a resposta de uma equipa que quer ganhar, que vai fazer tudo para ganhar, que vai lutar obviamente para ganhar, depois de um resultado que não foi o que queríamos. Os adeptos são soberanos, os adeptos no fundo manifestam-se da forma que sentem. Queremos que estejam naturalmente connosco, porque têm sido fantásticos ao longo deste início, e não posso dizer outra coisa que não essa. Tem sido fantástico ao longo deste nosso trajeto até à data, e portanto amanhã espero que estejam novamente com esse apoio forte connosco. De nós, o que vamos na realidade apresentar é uma equipa que sentiu que não queria, que foi um resultado menos positivo, que sentiu que tem capacidade para fazer melhor, que sentiu que tem que dar mais alegrias aos nossos adeptos, e que vai com certeza amanhã deixar a pele em campo, como tem na maioria dos jogos tem acontecido, que vai amanhã deixar a pele em campo para ganhar este jogo, que sabemos que é difícil, mas que jogamos em nossa casa e que temos a capacidade para ganhar. Sobre o Nico, em princípio também não estará, mas ainda estará mais próximo do que esteve nos jogos anteriores. O Vitória a confirmar então quase certa ausência de Nico Gaetan para o jogo de amanhã. Agora mais uma questão sobre as declarações de Luís Filipe Vieira nesta semana. Desculpem lá que eu não estou a ouvir nada, está bem? Obrigado. Relativamente às declarações de Luís Filipe Vieira, quer também no jantar de Natal, quer recentemente, internamente, para com o balneário. Primeiro, sobre o Presidente, o Presidente tem sido um elemento fantástico connosco, de uma ligação, para mim, particularmente, temos tido conversas diárias, relação diária, e portanto nada de novo fez, a não ser sair eventualmente dos órgãos de comunicação social e eventualmente alguma coisa. Mas as conversas entre nós e as conversas com os jogadores são permanentes e diárias, portanto acho que é perfeitamente normal em qualquer clube, e aqui particularmente no nosso, com o Presidente que temos, isto é perfeitamente normal acontecer. Em relação à questão seguinte de ganhar uma equipa e não estar no Benfica é ganhar. Primeiro, é a grande preocupação que nós temos é ganhar. É evidente que sabemos o projeto em que estamos incluídos, onde estamos envolvidos, mas a nossa preocupação é ganhar. E diariamente não é ganhar jogo a jogo, é ganhar todos os dias, é ganhar a próxima bola, ser mais rápido, ser mais forte, saltar mais, tudo isso é ganhar. E depois, por consequência, é chegar ao domingo e ganhar. E portanto, não estou preocupado com nem fazer equipas, nem menos fazer equipas, nem o que é que vai dar em termos do para o ano, ou menos para o ano, ou do futuro. A preocupação é exatamente esta, querer e fazer tudo para ganhar, sabendo que corremos naturalmente aqui os riscos normais deste tipo de projetos, mas que estamos preparados para ele. Agora mais uma pergunta para o Rui Vitória. Se sente pressionado neste momento da época, depois do empate no Madeira? Posso-vos garantir isto, nada. Primeiro, entrar neste clube é essa pressão que tanto se fala, e portanto, mas isto é visto de uma forma, da minha parte então, de uma forma muito positiva. É ganhar todos os dias, não há jogo nenhum que nós, quer seja com um adversário teoricamente mais fácil ou um jogo mais complicado, a perspectiva é sempre a mesma. Portanto, nada muda. É evidente que nos atrasámos aqui em relação ao primeiro classificado no que respeita ao campeonato. Mas nada muda em relação a essa pressão que nós sentimos e que queremos sentir e que temos que sentir, porque estamos aqui dentro e neste clube é assim. Agora, também há uma coisa que vos deixo muito claro: a determinação e a convicção, a cada dia que passa, e então nestes momentos em que são menos agradáveis, a determinação e a convicção são maiores, e da minha parte então isso parece que é uma coisa que vai nascendo dentro de mim, e por isso o caminho está feito, e portanto aquilo que fizemos para trás não se pode mexer. Também não estamos aqui a dizer que vamos pôr a cabeça na areia e nos escondermos, antes pelo contrário. Se há coisa que nós vamos fazer é assumir claramente aquilo que temos vindo a fazer, mas sempre com esta convicção e este acreditar permanente, e é nestes momentos que os treinadores, os grupos, as equipas, as pessoas, acima de tudo as pessoas,
têm que mostrar aquilo de que marca são feitos. Boa tarde, Rui Vitória. Estamos em direto para a SIC Notícias. Faço uma primeira questão. Se já identificou os problemas que ditam uma irregularidade do Benfica no campeonato, mas que depois na Liga dos Campeões essa irregularidade não se comprovou? O Benfica conseguiu o principal objetivo. Se já conseguiu identificar esses problemas que ditam essa irregularidade, e a segunda parte da questão tem a ver com o Rio Ave, se é uma equipa que está, na sua opinião, a superar as expectativas, isso pode realmente causar grandes problemas à equipa do Benfica. Em relação às questões de identificação dos problemas, é evidente que nós temos evidentes sinais de aspectos que são nossos, mas também não vamos aqui agora estar a abordá-los. Há jogos que saem melhor, outros nem tanto, mas questões internas que nós sabemos e que tentamos corrigir dia a dia. Em relação ao Rio Ave, não me surpreende, na realidade, porque é um clube que nos últimos anos tem feito um trajeto muito particular e muito positivo, com jogadores que já jogam juntos, alguns deles há algum tempo, um treinador que também já está estável, o Pedro, que já está estável na Vila do Conde também há algum tempo, e portanto vamos encontrar uma equipa que vai querer jogar, vai querer dividir o jogo, vai querer mostrar a sua qualidade, e portanto isso não me espanta, porque tem sido assim ao longo destes últimos tempos e dos últimos anos, uma equipa difícil que vamos aqui encontrar, mas isso fosse agora qual fosse a equipa que viesse ao Estádio da Luz, a nossa determinação é imensa, a nossa vontade é imensa, e o querer dar uma alegria aos benfiquistas é enorme. E por isso, amanhã é um jogo que respeitamos muito o Rio Ave, mas vamos com esta vontade imensa e com uma convicção em ganhar muito grande.